Geralmente, no momento oportuno, ao final do culto, nós oramos na igreja, convidamos as pessoas para virem até a frente. Este é um culto de ceia, a gente vai participar deste momento depois, mas eu queria inverter um pouco aqui essa prática nossa. Eu queria orar, aproveitar que eu gostaria de fazer uma oração por um membro da nossa igreja nesse instante, mas orar pelos demais membros. Então, eu queria dar a oportunidade para você, se você quiser vir até a frente, eu quero orar pela sua vida nesse instante. Você pode sair do seu lugar sem o menor constrangimento. Quero apresentar a sua vida diante de Deus, a sua causa. Deus sabe de todas as coisas. Temos lutas, desafios. Pode sair do seu lugar. Orar pelo Cleidi, que está em casa se recuperando de uma cirurgia. Mas eu falei que gostaria de orar por uma pessoa específica da nossa igreja. Eu quero orar pelo Léo, nosso gordinho. O Léo, todos nós aqui da igreja sabemos que ele é caminhoneiro e está na estrada, na região de Muriaé. E aí lá ele nos disse que ele está bem, está tranquilo, mas está no meio disso, no meio de toda essa situação que envolve aí os caminhoneiros aí do nosso país. Então eu quero orar pelo Léo nesse instante, mas orar também pela sua vida. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez nessa noite em oração, deixando aqui claro a nossa total dependência de Ti. O Senhor conhece a nossa causa, o Senhor sabe o porquê nos dispomos a Te buscar, o Senhor sabe de tudo que acontece na nossa vida, o Senhor sabe das preocupações, das lutas, tudo aquilo que envolve a nossa história nesses dias, e também no passado, e também no futuro. Mas o que nós trazemos aqui, nessa noite, que forma a nossa expectativa diante do Senhor, o Senhor nos conhece. E isso já precisa nos bastar para confiarmos em Ti, saber que o Senhor nos conhece, saber que nada Te é oculto, que nada da nossa vida é desconhecido para Ti. De maneira alguma, Deus nos faça crer nisso. E crendo nisto, sabendo também do Teu amor por nós, nos ensine, Pai, a descansarmos em Ti. Nos ensine a exercitarmos essa fé cantada, proclamada, que essa fé se torne realidade nas nossas práticas, nas nossas ações, onde quer que estejamos. Deus, nós precisamos que o Senhor nos dê fé, que o Senhor sustente a nossa fé. A nossa fé nasce em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Por isso, Deus, pedimos um pouco mais de fé em Ti, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua graça. Mas trazemos também diante do Senhor a nossa gratidão. O Senhor tem nos sustentado. Nós podemos contar inúmeras bênçãos. E sabemos que inúmeras bênçãos nem nos damos conta. Porque o Senhor faz muito além do que vemos. Por isso, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pedimos, ó Deus, olhe para a nossa causa e traga-nos a Tua paz nesta semana. Já oramos, temos orado pela situação do nosso país, por tudo aquilo que envolve esta nação, e queremos Te pedir, Deus, sara essa nação, com o Teu poder, curvando a Ti todo líder, todo governante, todos os detentores de poder nessa nação, que possam se render a Ti. Queremos pedir especialmente pela vida do Léo, lá onde ele está nesse momento, na estrada, que o Senhor cuide, continue cuidando, mas que o Senhor permita perceber a
tua presença e o teu cuidado. Traga-o em paz, em segurança, para o meio da sua família, para a sua casa, assim como te pedimos, por todos aqueles que estão fora de casa, precisam retornar, por aqueles que correm riscos de morte. Deus, nesse instante, o Senhor traga da tua solução, a tempo e no teu tempo. Nos ajude, principalmente como igreja do Senhor, a fazermos a nossa parte em tudo isso. Deus, que não sejamos os crentes de dentro das igrejas, mas que a nossa ação possa contribuir na redenção dos teus escolhidos, espalhados por esta cidade. É a nossa oração, Deus. Nós oramos, confiados em Ti, entregando tudo nas Tuas mãos, pedindo e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você poderia repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O Neto falou algo na ministração do louvor a respeito da oração do Senhor, de questões que às vezes nos impediriam de orarmos a oração do Senhor. Eu queria lembrar de mais uma, Neto, que é a frase que diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Essa vai ser a hora de toda a restauração. Será realmente quando os problemas terminarão, quando a dor se acabará, quando a criação será plenamente restaurada. Creio eu, e tenho compartilhado com vocês, que seja esta a atividade dinâmica de Deus e de toda a trindade dos céus e também na terra. Deus está trabalhando nesse instante para redimir toda a sua criação. É isso que nós vemos na Bíblia, esse livro, que é um livro de uma história só. Um livro que conta sobre a redenção da raça humana. Mas nós não podemos orar essa oração também por essa parte que diz: venha o teu reino, quando nós queremos e precisamos e entendemos que o reino de Deus precisa vir sobre nós na sua plenitude para resolver todo o problema do mal, mas quando nós não permitimos que em um determinado lugar Deus não reine nos nossos lares. O reino de Deus virá na sua plenitude, mas primeiramente precisa vir sobre os nossos lares. Deus ser o rei, o soberano da nossa casa, do nosso lar, tudo aquilo que envolve o nosso lar, o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas ações, tudo aquilo que existe dentro das nossas cercanias.
Gosto muito deste assunto família, e vocês sabem disso. E principalmente pelo desafio que me traz como pastor e como chefe de uma família, como pai. É bem provável que alguns de vocês, ao andar por daqueles corredores de shopping, na loja ou no supermercado, você vê uma criança fazendo aquela pirraça no chão, se deitar no chão, gritando, esperneando, e os pais olharem assim, o pai não fazer nada, a mãe não fazer nada. E se você não tinha filho ainda, é bem provável que você deve ter pensado mais ou menos a seguinte coisa: se fosse meu filho, não faria isso de jeito nenhum. Ai do meu filho se fizer isso um dia. E se você não pensou isso, que você atire a primeira pedra. Porque eu pensei. Eu e Eliane vimos uma vez num shopping em Campinas, uma criança deitada, estatalada no chão. A mãe fez de conta que nem era com ela, continuou andando, olhando a loja, o menininho lá atrás. E a gente passou, eu falei assim, ai, se fosse meu filho, não estaria desse jeito. E depois a gente descobre assim, quem é que ensina isso para as crianças da gente? Porque eles aprendem isso sozinhos, aprendem a fazer arte sozinhos, aprendem a desobedecer, que é uma beleza, e a falar não, e a responder, não é? E a responder mal criadamente. E eu acredito que quem esteja nessa caminhada há mais tempo do que eu tenha escutado coisas do tipo: não te amo mais? Você não é minha mãe, mas tem sempre um mais depois, né? Você não gosto de você. Já ouviram isso? No filho dos outros, né, gente? A gente vê sempre o filho dos outros falando, essa é a hora que a gente faz isso. Mas, sinceramente, quando eu olho para esse desafio cristão do lar, eu penso que às vezes, em momentos como este da nossa sociedade, nós poderíamos simplesmente dobrar os nossos joelhos e chorar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, por aquilo que temos feito como famílias. Eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem sobre esse tema. Nós falamos aqui sobre educação continuada, dessa ideia, dessa necessidade que hoje o Brasil acordou para ela, de uma educação que deve permanecer. Isso tem começado a ser falado ou sendo muito mais desenvolvido no meio profissional, quando o profissional precisa continuar sendo aprimorado seus conhecimentos, se especializando. Então essa expressão tem sido muito comum, e a gente pegou essa frase aqui, essa ideia da educação continuada, e trouxe para dentro de casa, para a gente começar a pensar ou para refletir acerca desta necessidade. Ou seja, até quando um filho tem que obedecer e aprender com os pais? Ou até quando um pai e uma mãe tem que aprender sobre lidar com os filhos, sobre educação? E nós já vimos aqui, a gente não para nunca. A palavra de Deus nos diz que isso não vai parar nunca. E nós pegamos Israel como o nosso exemplo aqui, né, por textos bíblicos. Nós vimos que a educação continuada começa lá em Israel. Nós vimos aqui no primeiro encontro, Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para o seu povo: ensina lá a criança, andando pelo caminho, ensina ela a me amar. Essas palavras, né, o famoso chamar, a parte mais importante da lei de Israel. E Deus diz: essas palavras que hoje te ensino, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje eu te ensino, que hoje eu falo, você vai ensinar para os seus filhos, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, enquanto estiverem com eles. Atarás essas palavras nas mãos, na testa, nos umbrais da porta, para que essas crianças não esqueçam disso. Essa educação é continuada, isso nasce
mais longe de casa, fora de casa, trabalhando, não tem tempo de estar em casa. Sempre que chega perto do filho, às vezes tem que falar não. E aí o filho, quando entra aquelas frases, né? Você não me ama mais, minha mãe me ama mais do que você, ou então meu pai me ama mais do que você, vou falar com meu pai, não vou falar com você, porque ele me ama mais. Qual é o risco? Vamos dar presente. Vamos compensar a ausência de alguma maneira. Perigo. E ainda, que perigo que é dar autoridade para quem não tem maturidade. E é uma irresponsabilidade isso. Deixar que as crianças decidam sobre a vida delas. Gente, isso começa no básico do básico. O autor, escritor, filósofo Mário Sérgio Cortella fala numa das suas diversas entrevistas o seguinte, que antigamente, quando ele chegava com os pais dele para almoçar no restaurante, já sabia onde cada um ia sentar. Estava tudo certo. Ó, você aqui, tudo bem. Hoje não, hoje os pais chegam e perguntam, filho, você quer sentar onde? Quer comer o quê? E a gente se perdeu em tanta coisa, que aquilo que era para ser óbvio para a gente se tornou absurdo. O Neto falou aqui do fogão a lenha. Neto, minha lenha está acabando. Então, o gás eu não sei, o gás não dá para saber. Só você dá uma balançada, mas a lenha está acabando. Mas hoje em dia, nós vivemos numa sociedade tão louca, que nós saímos de casa aos domingos para almoçar fora e vamos buscar um restaurante que tem comida caseira. Mas se quer comida caseira, come em casa. Não precisa ir para um restaurante que tem comida caseira. E é isso que a gente tem formado. A gente está entrando desse jeito. Essa sociedade que está ditando as regras de como vai ser. Olha outro perigo. Não estabelecer limites. Gente, nós temos uma geração crescendo que não tem limites para nada. Eu me divirto quando eu chego como pastor, assim, no meio da criançada, e eu faço cara feia, e eles não estão nem aí. Eu conheci um pastor chamado Donato Demétrio de Barros. Gente, é nome de general, não é? Nome de general, reverendo Donato. No dia que ele aparecia na igreja, era um terror. Reverendo Donato fez coisas que muita gente não voltou mais à igreja. Mas o reverendo Donato, eu vi, quando pequeno, reverendo Donato pregando um dos seus sermões, uma criança chorando lá, perto da mãe. Ele saiu do púlpito, foi lá, chegou perto da mãe e falou o seguinte, na hora do sermão: a senhora vai fazer essa criança ficar quieta ou vou ter que eu mesmo fazer? Que bom que acabou, né? Você quer ver um outro erro? A gente assumiu o papel de amigos dos nossos filhos e não de pai e de mãe. Eu sou muito amiguinha da minha filha. Sou uma amiga da minha filha. Você não tem que ser amiga, você tem que ser mãe. A minha filha me conta tudo. Duvido. Porque a primeira pergunta que eu faço nessas horas é: você contava tudo para sua mãe? Hoje, eu quero ler algo que nos ajude a forjar o coração dos nossos filhos para que eles sejam humildes e obedientes a Deus. Vai ter uma receita básica, muito básica. Agora, se você for pesquisar um pouquinho sobre forjar, eu acho que em Volta Redonda todo mundo sabe o que é forjar, não é? Pelo menos muito forte isso por aqui. Mas forjar é na base da marreta e do fogo, não é? É pancada e fogo, pancada e fogo, pancada e fogo. Quero desafiar você hoje aqui a educar o seu filho à base da pancada e fogo. E ninguém fala amém nessa hora. Amém. Vamos ler?
Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 26. Eu não vou projetar o texto. Compartilhe a sua Bíblia, por favor. Alguém que esteja do seu lado, dá uma olhadinha se tiver alguém sem Bíblia, para manter a sua Bíblia aberta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 até o versículo 26. Você conhece a história deste livro, a história do seu personagem principal, que é Samuel. Capítulo 2 aqui nós temos já uma parte em que Samuel já nasceu. E ele já tinha sido devolvido ao templo por sua mãe. E agora ele já está servindo ao Senhor. Então vamos lá. Só que no versículo 12 nós vamos falar não de Samuel, mas a gente vai falar sobre os filhos do sacerdote Eli. Diz assim: os filhos de Eli... antes de eu ler, por favor, eu peço licença para ler numa versão um pouquinho diferente da que a gente está acostumado a ouvir. Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada Almeida, século 21. Ela vai diferenciar um pouquinho alguns termos, mas você acompanha e vai pensando aí nas diferenças de expressões. Os livros de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Gente, nós estamos falando de 2 sacerdotes, filhos de um sacerdote. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si quando o garfo girava, ou quanto o garfo tirava. Assim procedia com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondesse: deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejares, ele dizia: tu me darás agora, do contrário eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora vamos ver Samuel. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e sua mulher assim: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que dedicou ao Senhor. E eles voltavam para casa. O Senhor visitou Ana e ela engravidou, e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos. Os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, diante do Senhor como diante dos homens. O Senhor abençoe sua palavra lida nesse instante. Esse texto do livro de Samuel, pensando aqui em toda essa parte do que é escrito aqui, nos vai mostrar alguns detalhes muito importantes sobre a intenção do autor aqui. O livro de Samuel é um livro de contrastes. A maneira como o autor resolveu escrever um estilo literário dele para passar a mensagem que ele queria, foi utilizando basicamente contrastes. Contrastes e substituições, é o que a gente vê no livro. Por exemplo, a gente vê em 1 Samuel
Ana, a mãe de Samuel, uma mulher humilde, extremamente humilde, devotada ao Senhor, uma mulher de oração, em contraste com a Penina, sua rival. Primeiro capítulo de Samuel diz que Penina, sua rival, morando dentro da mesma casa, marido do mesmo homem, dentro daquilo que a lei permitia. Aqui nós temos um grande contraste aqui. O próprio Samuel, o jovem Samuel, pequeno Samuel, contraste tremendo, como a gente leu nessa pequena parte do texto aqui com Hofni e Finéias, os infiéis. Ainda, nós vemos o próprio Deus, mais para frente você vai ver Deus, a história da arca, como a arca é tratada, nós vemos a relação de um povo com Dagon, a estátua. São contrastes claríssimos. E o próprio povo tem uma história muito bacana. A gente vê um contraste entre o povo de Bet-Semes e o povo de Kiriat-Jearim. É um livro de contrastes. Mas é um livro também de substituições. Antes de Samuel, nós temos Deus no meio do povo, sendo o seu Senhor, o seu Rei. E aí, no meio desse processo, o povo fala, olha, a gente quer um rei. Todos os povos aí têm um rei. Nós queremos um rei. Então, Deus resolve atender esse povo e coloca, então, permite que Saul seja ungido rei. Sai a teocracia, ou seja, o governo de Deus, e entra a monarquia. É uma substituição que acontece aqui no livro de Samuel. Nós temos talvez a mais importante substituição acontecendo no próprio trono de Israel, quando sai Saul e entra Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus. É no meio disso, desse contexto inteiro, que a gente precisa de achar aqui uma ponte para os nossos dias. E a ponte é a seguinte: Israel pensou ou pensava que o rei ia resolver o problema, que bastava ter um rei, todos os seus problemas seriam resolvidos. E há uma grande preparação, e é isso que o autor do livro vai mostrar para a gente. Mas o livro vai mostrar para a gente isso aqui, ó, os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel revelavam que a sobrevivência e segurança da nação não dependeriam da monarquia, ou seja, do rei, mas de um rei cujo coração fosse humilde e obediente ao Deus da aliança. O segredo de Israel não era mudar de monarquia, de teocracia para monarquia, mas era ter um rei obediente e temente a Deus. É aqui que eu penso no tema do nosso sermão, porque esse é o segredo, irmãos e irmãs. O segredo para a nossa nação, o segredo para nossas famílias, para o sucesso de tudo isso, é a gente ter homens e mulheres dentro dos nossos lares e fora deles, obedientes a Deus e que sejam humildes. Este é o segredo do sucesso. Agora, Deus nos permite sofrer e viver muitas coisas. Na nossa linha da teologia reformada, nós aprendemos o seguinte: existem 4 linhas, 4 coisas que Deus permite acontecer ao longo da história do seu povo, para que a sua soberania fosse exercida. 4 coisas. Nós e os teólogos reformados concordaram com isso ao longo de algum tempo. Quais seriam essas coisas? Como é que Deus exerce a sua soberania? A partir de que coisas? Primeiro, Deus permite o mal. A teologia nos diz que Deus permite o mal. Permitiu na vida de Israel. Para quê? Para que a sua soberania fosse exercitada sobre o mal também. Tem nada que foge à soberania de Deus. A gente vê a própria história lá de Deus com Jó, quando o diabo chega para conversar, não é? Aquela conversa muito interessante que tem na Bíblia, no capítulo 1 de Jó, e o diabo se apresenta e começa a conversar com Deus, e coloca em questão, ele faz isso muito bem, coloca em xeque, em dúvida, a condição de Jó. É claro que Jó é temente ao Senhor, só encheu ele de bênçãos. E Deus faz o quê? Você pode ir lá então arrebentar com ele, só não toca na vida dele. Ou seja, o que Deus está fazendo? Está permitindo o mal. Para quê? Para exercer a sua soberania, até sobre o mal. Dizem que numa determinada cidade, um
radialista, espírita, que ficava ridicularizando os cristãos, sabendo de uma certa senhora muito temente a Deus, resolveu fazer uma brincadeira. Mandou uma cesta básica para essa mulher, com o seguinte recado: o diabo mandou te entregar essa cesta básica. E essa mulher, quando recebe esse recado, ela olha para o entregador e diz o seguinte: eu estava precisando muito de comida hoje. Eu estava orando a Deus para que Deus mandasse comida para mim, alguém que pudesse me abençoar. E quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele. Permissão do mal para exercer sua soberania. Deus, para exercer a sua soberania, não deixa o mal impune. Tem a promessa de julgar o mal. Deus, para exercer a sua autoridade, libertou a sua criação através de uma semente escolhida. Soberania de Deus, em toda a história bíblica. Nós vemos em Gênesis, desde o início, a semente da mulher sendo preservada, para que desta boa semente viesse o Salvador da humanidade. Soberania de Deus. E ainda, o decreto de abençoar os eleitos. Deus exercendo a sua soberania. Eu quero agora mostrar para vocês dois tipos de educação. Uma continuada e uma descontinuada neste texto. Primeiro vamos para a descontinuada. E esse exemplo, logicamente, vem de Eli, Hofnias e a sua família. Olha aí para o seu texto, comparando aí os versículos que eu vou listar. Quem são esses meninos? Na verdade, esses homens, filhos, são filhos de Belial. Olha o que o texto vai falando sobre eles. Primeiro fala que eles são filhos de Belial. Depois fala que eles não se importavam com o Senhor. Estão nem aí para o Senhor. Aprenderam desde pequenininho que deveriam honrar a Deus com suas vidas. Aprenderam desde pequenininho que eles eram sustentados pelo Senhor. Aprenderam desde pequenininho que a sua família foi escolhida pelo Senhor. Mas eles não se importam com o Senhor. Então as ofertas vêm, o texto diz que eles usurpavam das ofertas. Do versículo 15 para mim é pior o que eles fazem. Porque a gente vê aqui o texto aqui, falando que a oferta que seria queimada ao Senhor, antes dela ser queimada, ele chegava e pegava a oferta e dizia: olha, antes de ser queimada. E aí se alguém dissesse: mas antes de queimar a gordura, ele fala: sim, e se você não der, vai ser tomada à força. Mas o que está em jogo aqui da oferta não ser queimada? O sacrifício não acontece. Expiação pelo pecado. A oferta tinha que ser queimada totalmente no altar. Por causa desses dois sacerdotes, a expiação não acontecia. Isso é muito grave, como nós lemos no texto. Grave demais o que eles faziam. E ainda pelo uso da força. Não vejo muita diferença de muita gente, de muitos sacerdotes que estão por aí nesses dias, que se dizem sacerdotes, que continuam enfiando o garfo nas panelas, nos tachos, de muita gente que se aproxima de Deus para pedir perdão por seus pecados. O fim deles, Deus resolve. Nós lemos o texto, versículo 22, olha que coisa terrível. No versículo 22 diz que Eli já era muito velho. Gente, a Bíblia, quando ela fala que alguém é velho, a gente já imagina que ele tem mais de 100. Eli muito velho. Eles não respeitam o pai por ser pai, nem por ser idoso. Eles não se importam com o povo de Deus, faziam isso com todo mundo.
e não eram comprometidos com a causa de Deus. Diz o texto que eles se deitavam com as mulheres que ficavam à porta da tenda. Diz o versículo 25 que eles não deram ouvidos à voz do seu pai, mas foram punidos. Sinceramente, a gente olha para esses dois sacerdotes e a gente pode ponderar aqui pelo menos duas coisas. Eles não respeitavam Eli. Será que respeitariam Deus? Se não respeitavam os pais? Não. Mas a minha questão é a seguinte: em que parte da história? Depois, um pouquinho para frente na Bíblia, nós temos Provérbios. Salomão, como o principal autor de Provérbios. E Salomão diz, em um de seus provérbios, no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu penso assim, duas coisas devem ter acontecido aqui. Ou ele não ensinou, ou o que Salomão escreveu está por fora. Nós vimos aqui na quinta-feira, e eu falei até na classe de casais hoje um pouco sobre isso, a literatura, é bem que a literatura de provérbios é a literatura de sabedoria. A literatura de sabedoria, ela não é promessa. Não é lei. É literatura de sabedoria. Ensina a criança no caminho que deve andar, que provavelmente, você ensinando, não vai se desviar dele. Confie na graça de Deus, no trabalho de Deus e na eleição de Deus. A gente acredita ou não acredita na eleição? Acredita? Então, agora, Provérbios não está dizendo uma regra matemática. Para mim, o Eli ensinou. Se ele não tivesse ensinado, eles não tinham se tornado sacerdotes. Ele ensinou sim. Mas não é a regra. E aí, irmãos e irmãs, começo a levantar aqui algumas questões para a gente pensar um pouquinho. É um problema quando a gente não faz isso. Quem aqui conhece a lei, o Código Civil, o artigo 1634? Dudu? Não conhece, Dudu? Poxa vida. A Sandra mandou um vídeo para mim há pouco tempo, eu guardei até agora, gente, esse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal. Pois é, exatamente isso. A lei obriga os pais a darem pequenos trabalhos para essa criançada aí. Já passou agora, são 6h35, já passa das 6h30, muitos pais acordam nesse horário, também acordam as crianças. Despertou, já está valendo, pode acordar a criança e falar, vamos lá, já começou. Veja, a lei é clara, ela exige dos pais que passa o dever aos pais, que os pais exijam dos seus filhos menores, ou seja, 18 anos para baixo, até bebê, está valendo. Então, o que significa isso? O que diz a lei? A lei manda os pais exigirem dos seus filhos respeito, obediência e serviços próprios da sua natureza, próprios da idade e condição que ela tem. Então, se a criança pequenininha já consegue, por exemplo, levar o prato dela na pia, tem que levar. É importante que faça isso. Eu tenho conversado com professores no Brasil inteiro e eles têm falado sobre o perfil do aluno que vai bem na escola. E é impressionante, o bom aluno é aquele que também tem em casa tarefas domésticas. O aluno esse jovem, esse adolescente que é um hóspede em casa, o que é um hóspede? Só vai para comer e dormir, não ajuda a mãe, não lava a louça, não varre a casa, não cuida do cachorro, não faz absolutamente nada. Ele é um folgado na escola também. Ele também não respeita o professor, não leva a sério os estudos. E aí o que a gente vê dessa molecada? Não vão ter o mesmo sucesso lá na frente. A gente separou, inclusive, eu acho que a gente tem o trecho exatamente da lei para mostrar para quem está em casa, Marcos. Está aí o artigo, né, que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Perfeito, João, é isso mesmo. E tem muitos pais que falam assim, meu filho não me obedece,
Mas quem criou essa situação? A falta de princípios na educação. Então, a gente tem que fazer essa criançada aprender desde pequenininho que tem que ajudar em casa. Por que isso é importante? A criança que ajuda em casa, ela começa a perceber a importância do trabalho e começa a respeitar as pessoas que trabalham. Então, vamos respeitar papai e mamãe. Respeitando pai e mãe, que são figuras de autoridade, respeitam também o professor, que também é figura de autoridade, e posteriormente polícia. Então, são crianças e jovens que não vão se envolver com crimes ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eles estão sendo criados de forma adequada. E a gente precisa levar muito a sério isso. Quanto mais a criança ou o adolescente respeitam o pai e a mãe, melhor eles vão ter uma melhor postura diante da sociedade, diante das autoridades. Agora vamos ao outro lado. Os filhos respondão, assim, né, que gostam de responder, que não ajudam em casa. Como é que os pais podem inverter essa balança e fazer com que de fato os filhos possam também estar mais presentes, né, nas tarefas de casa? Sabe, João, isso é uma situação bastante comum, infelizmente. Muitos pais me mandam e-mail solicitando ajuda porque os filhos estão nessa condição. Não saem do celular, vivem com o celular na mão, é tablet toda hora. E aí simplesmente ficam revoltados quando a mãe ou o pai pede alguma ajuda. Ou pede ajuda ou manda desligar. Desligue isso e vai estudar, pega o livro. Não fazem absolutamente nada disso e brigam, discutem e tal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma reflexão muito simples. Esse menino, esse jovem, ele ganhou o celular, os pais pagam internet, pagam energia elétrica, pagam comida, pagam roupa, os pais pagam tudo e ele só aproveita. Qual é a contrapartida? O que ele dá em troca? Ele não dá nada, ele simplesmente suga dos pais. Então ele vê os pais como escravos e ele é o centro das atenções. Esse tipo de postura arrogante e prepotente não dá certo nem na escola nem no trabalho. E aí vai ser o quê? Vai ser sustentado pelos pais pelo resto da vida. Então ou você muda essa situação agora, ou as consequências lá na frente serão muito maiores. Leve a sério a educação do seu filho. Ele deve estar falando de alguma situação de outro país, né? Seu Meyer, sobrenome dele ali. Mas percebam bem, olha só, eu achei muito interessante quando a Sandra me enviou esse vídeo. Eu falei, poxa vida, tem uma lei no nosso país que diz que nós, pais, precisamos dar pequenas tarefas para os nossos filhos. E que isso é bom para o desenvolvimento deles, para que aprendam a ter respeito. Por que estamos numa sociedade falando de uma geração que não tem mais limites? Onde faltou o limite? Deixa eu mostrar uma coisa para você nesse texto aqui, ou parte aqui do texto que a gente conta a história aqui e que eu não li. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Dá uma olhadinha no versículo 13. O versículo 13 diz assim, do capítulo 3: porque já lhe disse, ou seja, Deus então manda uma mensagem para Eli, por intermédio do pequeno Samuel, do jovem Samuel. E aqui no versículo 13 já é o final aqui dessa mensagem. Então Deus explicando, olha, porque já lhe disse, ou seja, já disse para o Eli, que julgarei sua família para sempre, pois ele não sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Eu achei esse texto aqui, essa expressão, não repreendeu, muito simples. Falei, poxa vida, então quer dizer que o que o Eli fez foi simplesmente não chamar a atenção dos filhos? Talvez na sua Bíblia, eu queria chamar uma outra atenção a você, no capítulo 2, no versículo 12, creio eu, em algumas versões, vai falar da repreensão de Eli. Descobre aí no título, qual Bíblia que tem isso aí? Eli repreende seus filhos. Vê onde está isso, por favor. A minha Bíblia não tem isso. Mas alguma Bíblia deve ter. No 22. No 22, está dizendo, então o título está dizendo que Eli repreende seus filhos. Irmãos, isso não está no texto original e não é verdade. Isso foi uma opção dos tradutores da Bíblia. Não está no texto original. Porque nós temos a própria palavra de Deus, Deus falando que Eli não repreendeu seus filhos. Ele não repreende, a única coisa que ele fala, nós lemos, poxa, não é bom isso que vocês estão fazendo, hein? Estou sabendo aí da forma de vocês. Ele não repreendeu.
Aí eu falei, poxa vida, tem que ter algo nessa expressão aqui, mas ele não nos repreendeu. O que isso significa? E essa palavrinha aqui, repreender, no hebraico, é muito curiosa. Ela simplesmente significa tornar fraco, enfraquecer. Eu falei, não encaixa. Não encaixa isso aqui. Mas pensa bem, o que o texto está dizendo? Em linhas gerais, Eli deixou esses meninos crescer a crista demais. Se tornaram fortes demais. Permitiu que eles se tornassem isso aí. Na hora que era para colocar os limites, ele não fez. Esses meninos estão sem controle. Esses homens ficaram sem controle. É isso que essa expressão quer nos mostrar. São mais fortes do que Eli. Não vão ouvir. Sem limites. Não tem limite para o que eles poderiam fazer mesmo. E sinceramente, aí de novo, esses caras acham e confundem direitos com vontade. Eles acham que têm o direito de ir lá e fazer isso, só porque tiveram vontade de fazer. Então isso para a gente serve o quê? Isso é um exemplo de educação descontinuada. Agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Deus fala duas coisas aqui que eu acho fantástico, vale a gente observar. Primeira coisa, versículo 29 ali do capítulo 2, Deus diz o seguinte: você honra mais aos seus filhos do que a mim. Deixa eu falar uma frase que eu já disse aqui, e que é dura de dizer. Na maioria das vezes, nós achamos que amamos os nossos filhos mais do que o próprio Deus ama. Na prática, nós agimos como se nós amássemos aos nossos filhos mais do que o próprio Deus os ama. E em nome desse amor, alguns de nós têm se perdido. Deus fala uma outra coisa nesse texto. Deus diz que julgaria a casa de Eli, porque ele não repreendeu os filhos. E Deus fez. Só para chamar a atenção. Agora vamos ver uma educação continuada. O exemplo está em Samuel, Ana, Eucana e Eli. Vou colocar o Eli aqui nessa lista aqui. Olha aí para o seu texto, você vai ver a diferença. Samuel ministrava perante o Senhor, e ainda menino se comportava. Olha só a parte B do versículo 18. É interessante isso, a gente não se dá noção do que está acontecendo aí. Eu falei assim, olha, ele muito pequenininho se vestia com a estola sacerdotal. Ou seja, ele não tem nem tamanho para aquilo, é um sacerdotinho. Sabe, imagina ali um pequenininho sacerdote, o pessoal olhando ele com aquela roupa do sacerdote, que nem cabia nele, era maior do que ele, e o pessoal vendo assim, mas que bacana, olha só, vai ser um sacerdote, hein? Já é, na verdade. Olha a diferença desse menino para os filhos de Eli. Mas desde pequeno, ainda menino, já se comportava como um sacerdote. Olha que outra coisa maravilhosa, olha esses textos na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, diz que anualmente Eucana subia com sua família para adorar ao Senhor em Siló, lá onde estava Eli, anualmente. Esses textos ali, no versículo 7, versículo 21 e no versículo 19 do capítulo 2, nós vamos ler isso daí, que anualmente Eucana subia com a sua família para adorar ao Senhor. O texto que a gente leu aqui diz que todas as vezes que eles subiam, a Ana fazia uma túnica bonitinha para o seu filho e levava para lá, e ali eles adoravam ao Senhor juntos, em família. Ou seja, desde cedo ele aprendeu a adorar ao Senhor para servir ao Senhor. Ele não rasga a sua história, não joga fora. Quando aqui no versículo 20, nós vemos aqui, Eli abençoava Eucana, sua mulher, dizendo assim, o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que dedicou ao Senhor, que consagrou ao Senhor. Ou seja, o Samuel sabia da sua história, de que estava lá na casa do Eli desde muito pequeno, logo assim que foi desmamado, porque ele foi consagrado, um nazireu ao Senhor. Não joga a sua história fora, a história da sua família, o legado da sua família, o nome dos pais.
E aí nós temos o relato. E todo tempo a gente vai lendo isso daí, dizendo ele crescia no Senhor, crescia, Senhor, diante do Senhor e dos homens. Deixa eu resgatar um pedacinho da história dessa família. Você conhece? Nós vamos resgatar, vamos aproveitar que o pessoal da internet está vendo aí, talvez alguém não conheça essa história. Eucana era um homem fora do comum. Eu costumo dizer que esse cara era macho toda a vida. Ele tinha suas duas mulheres, Penina e Ana. Ana não tinha filhos, Penina tinha. Todos os anos eles subiam para Siló para adorar, mas dentro de casa era uma guerra, porque a mulher, naqueles tempos, que não podia ter filhos, ela era maltratada por sua sociedade, e a Penina ridicularizava a Ana todos os dias. E quando eles iam então para Jerusalém para adorar a Deus, ela ia perturbando ela, perturbando. E nós já falamos sobre isso aqui. Imagina, gente, duas mulheres disputando a atenção e o carinho do mesmo homem dentro de casa, e se uma tivesse uma arma dessa poderosa para prejudicar a outra, sai da frente. E a Penina não tinha nenhum pudor em usar essa arma, e ela usava. E um belo dia Ana está lá com seu coração rasgado diante do Senhor. Ela se ajoelha, ela fala com o Senhor, ela fica balbuciando. E o sacerdote Eli, vendo aquela mulher de lá daquele jeito, ele chega perto dela e dá uma bronca nela, fala assim: escuta aqui, até quando você vai ficar enfiada nessa cachaça de manhã cedo, já bêbado desse jeito? Ela fala: não, Senhor, não me tome por filha de Belial, não é vinho. É por amargura de alma que eu estou assim. E contou a sua história. Ele então ora, a abençoa, ela volta para casa e ela engravida. E ela fez a promessa para o Senhor antes de engravidar: se o Senhor me conceder que eu engravide e tenha um filho, homem, varão, não vai passar navalha na cabeça desse, e eu vou consagrá-lo ao Senhor por todos os dias. E ela engravida. Quando o menino desmama, chega a hora dele subir de novo para Jerusalém. E Eucana vai com toda a sua família, menos Ana e o menino. E quando chega a época certa, ela vai lá e devolve o filho para o Senhor. Para a gente isso não faz nenhum sentido, mas na cultura deles isso faria todo sentido. Então nós vemos essa história de Samuel. Então a gente poderia resumir que Ana é uma mulher fiel à sua família, temente a Deus, mulher de oração, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. Aí entra o Eucana na história. Diz o primeiro capítulo de Samuel que quando ele dava a porção do sacrifício para aqueles sacerdotes lá pegarem, lá do jeito que eles pegavam, ele dava a porção para cada um de seus filhos e para suas mulheres. E diz a história que para Ana ele dava a porção dobrada, porque a amava, mesmo ela não tendo filhos. Esse cara nos ensina uma lição poderosa sobre o que é amar. Amar é dar além do esperado. Amar é acolher as deficiências e celebrar as virtudes. Amar é ser mais importante do que o grande sonho, que é aí que eu acho que ele arrebenta. No dia que Ana está triste, chorando, ele se aproxima dela. Só o fato desse cara perceber a esposa triste, lá perguntar o que é, ele já sai na frente de muitos de nós. Ele chega diante de Ana e fala a seguinte frase: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Por que você não come? Acaso não te sou eu melhor do que 10 filhos? O cara é macho, temente a Deus. Subia de ano em ano para adorar, como mandava a lei de Deus, não deixava sua família de fora, adorava com todos os seus. Quando a Ana chega a hora de ir para a viagem para adorar o Senhor, ele pergunta para ela: escuta aqui, vamos lá, chegou a hora da gente adorar o Senhor. E ela diz assim: mas o menino é muito pequeno, vou esperar desmamá-lo para poder devolver. E ele diz: faça como o Senhor lhe colocar no seu coração. É temente a Deus, é atencioso para com sua esposa e sua família, é cumpridor dos seus deveres,
É um exemplo de pai. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhando as duas famílias, Samuel pequenininho, subindo todas as vezes quando a família ia adorar, sentar com o pai e com a mãe para adorar o Senhor, ouvir as histórias, essa história ser recontada, o próprio Eli contando para ele essas histórias, e Samuel cresce vendo a família de Eli e sabendo da sua história. Qual das duas famílias foi o modelo para a vida de Samuel? Foi a família do sacerdote, que estava dentro da igreja, todos os dias? Eu vejo aqui, capítulo 3, eu fiz essa opção dessa versão, irmãos, por causa de uma expressão do capítulo 3, que aparece também no versículo 11 do capítulo 2, mas olha só que coisa interessante. O menino Samuel, capítulo 3, versículo 1, o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, segundo a minha versão, supervisionado por Eli. Supervisionado por Eli. Então Samuel se torna quem ele se torna. E os filhos de Eli se tornam quem ele se torna. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando com isso? Deve ser mais fácil educar o filho dos outros do que educar os nossos filhos. Que é isso que acontece com Eli. Ele supervisiona o Samuel, e Samuel se torna um grande homem, um grande servo de Deus. Que deve ser mais fácil a gente apontar para os filhos dos outros. Deve ser mais fácil a gente educar os filhos dos outros. Por fim, a pergunta que eu queria responder até aqui foi essa. Como nós podemos desenvolver nos nossos filhos, na nossa igreja, uma educação continuada? Como foi em Samuel? Eu tenho 3 possibilidades que eu quero compartilhar com vocês, e são essas 3. Na história de Samuel, aconteceu por causa da postura de Ana. O exemplo da mãe dele. Por causa da postura do pai dele. Por causa do compromisso que essa família tinha com Deus. É assim que a gente vê a educação continuada em Samuel. Agora, então para nós, como forjar um coração humilde e obediente e temente a Deus? Vamos lá, irmãos. A receita é simples, eu disse que eu ia dar a receita. Primeiro, através do nosso testemunho diário, dentro de casa. Através da nossa oração, como exemplo, da instrução da palavra, da leitura da palavra, mas é também através de uma educação continuada. A gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão disso. Eles estão de olho na gente. Grave essa frase, eles estão de olho na gente. Quando eu era pastor numa outra igreja, recebi a visita de uma jovem senhora. Eu era pastor de juventude e ela se ofereceu para trabalhar com os adolescentes junto comigo. Falou assim: o senhor está montando uma equipe para trabalhar com os adolescentes, eu queria me oferecer. Falei: que bom, conta para mim a sua história. Eu estava chegando nessa igreja. Eu falei: não, eu quero trabalhar porque eu sou muito vem à igreja. Eles não frequentam a igreja. Falei: você está me dizendo que você quer me auxiliar no trabalho com os adolescentes, porque você pode ajudar, mas os seus 2 filhos adolescentes não vêm à igreja. Por que eles não vêm à igreja? Porque eles acham a igreja muito chata, e porque é uma grande briga nossa lá em casa por causa disso. Eu não consigo trazê-los para a igreja. Falei: querida, antes de você me ajudar, você precisa de ajuda. Eu quero te ajudar primeiro.
a você trazer os seus filhos para a igreja. É mais fácil educar o filho dos outros. Eles estão de olho na gente. Olha só, que coisa bacana que a gente produziu aí. Parece que não, mas eles estão de olho em você. Sempre desligados de nossas atividades, nas brincadeiras, no celular, mas totalmente conectados com os pais. Eu gosto da mesma coisa que a Nela gosta. Meu time é o mesmo time do meu pai. A gente vê tudo. Como eles cuidam da gente, os vizinhos e como tudo no lado. Eu vou fazer muita coisa igual meu pai faz. A gente cresce com a família para aprender com ele. Pai! Eu ensino você! Até o Pedrinho fala, gente. O texto de Samuel, ele quer nos apontar para alguém maior que ele. Deixa eu encerrar mostrando isso para vocês apenas. Olha só. A gente, para forjar esse coração obediente a Deus, eu acho que a gente precisa de martelada, sim, e de muito pouco. No bom sentido da metáfora. Martelada. Falar e martelar na cabeça e falar. Mas nós precisamos de educá-los segundo as regras de Deus. E acima de tudo, ter Jesus no centro deste ensino. Gente, o melhor exemplo de temor a Deus, de obediência a Deus, não de temor, mas de obediência a Deus e de humildade é de Cristo. E então, quando nós lemos o livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, diz assim, Deus falando sobre Samuel: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Esse para sempre nos empurra, nos leva para Jesus Cristo. Mas falando em sacerdote, então, nós lemos aqui na liturgia, Hebreus capítulo 2, 17, diz assim, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E ainda em Hebreus 7, 26 e 28 diz assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Samuel e toda a sua história nos aponta para Jesus. Se nós quisermos educar os nossos filhos e forjar neles coração humilde e temente a Deus, nós precisamos ensinar essa meninada a ser apaixonados por Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Nesse instante. Convido você a orar sobre isso que você ouviu. Convido você a selar, a estabelecer mais uma vez nessa noite uma aliança com Deus, onde os termos desta aliança têm a ver com o seu compromisso de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Tenha como termos dessa aliança o seu compromisso com o Deus da aliança. Para você que não tem filhos,
Que os termos dessa aliança sejam o seu compromisso com Deus. Bendito Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama, nos escolheu como filhos, não desiste da nossa educação, não desiste de nos aperfeiçoar, não parou de moldar a nossa vida e não vai parar de nos ensinar. Obrigado pelo sacrifício de Cristo e por celebrarmos isso nessa noite. Em nome de Jesus. Quero convidar meus irmãos presbíteros